Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje, participando de mais uma edição da Campus Party, em especial aqui no Palco Goiás, direto do Passeio das Águas. E nós vamos falar de um tema muito relevante, que é resíduos sólidos e o seu potencial energético. Pensando aqui no ambiente que nós estamos, será que as pessoas que estão aqui comendo e acabam deixando, alguns resíduos aí, de restos, de comida que não comeu tudo. Vocês sabem para onde vão isso? E vocês sabem que isso pode virar energia? Então, isso é um pouco do que nós vamos discutir hoje. Eu sou a Franciele Melo Andrade, eu sou bióloga e servidora no Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia, pesquisadora responsável no eixo de estudos ambientais do Centro de Referência de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Goiás, o CIT, CIT-Lab IFG. E participam aqui comigo hoje Késia Aguiar Delmonde, coordenadora da Ecoblend e co-criadora da startup Meu Lixo Cuido Eu. Elisângela Borges, professora do IFG Campus Inhumas e pesquisadora do grupo de Estudos em Energias Renováveis e Ambiente, o GERA do IFG. Está conosco também o Fernando de Sá, que também é professor do IFG Campus Inhumas, pesquisador do GERA e é também responsável do Laboratório de Caracterização de Materiais do CIT-Lab IFG. Esse painel ele será dividido em 4 partes. Os 3 primeiros momentos nós teremos a fala da Késia, da Elisângela e do Fernando, que vão falar justamente sobre as tecnologias de destinação desses resíduos, gerenciamento de resíduos sólidos e as tecnologias de destinação ambientalmente adequadas e também o potencial energético desses resíduos sólidos. E depois, então, ao final, nós teremos um momento para a gente poder interagir, fazer perguntas, tirar nossas dúvidas. Então, sejam todos bem-vindos. Então, nesse primeiro momento, Késia, é com você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar participando com vocês deste evento. Sinto muito honrada em estar aqui, podendo discutir um pouco sobre os resíduos sólidos, sobre as possibilidades de destinação desses resíduos, que é algo tão atual, tão inerente ao nosso cotidiano e que nós precisamos falar um pouco mais. Então, vamos lá, para que a gente possa dar início a essa discussão, é importante que a gente fale sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi homologada a partir da Lei 12.305, do ano de 2010. O anterior. Isso. E essa lei, ela foi discutida por cerca de 20 anos, até que ela foi, então, finalmente promulgada. E ela traz alguns conceitos e informações muito importantes que vão reger toda a gestão de resíduos sólidos no Brasil. Ela traz um conceito de responsabilidade compartilhada. A Franciele começou a falar com vocês aí, nós estamos em um ambiente shopping, onde todos estão consumindo de alguma forma, seja um alimento, seja um produto, todos consumimos. Quando nós consumimos, inevitavelmente nós geramos resíduos a partir do nosso consumo. Esse resíduo nós comumente chamamos de lixo. E o que nós fazemos com o nosso lixo? O máximo que nós fazemos, levamos até uma lixeira mais próxima e pronto, ele vai sumir, desaparecer? Não, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai dizer que nós temos a responsabilidade também pela destinação ambientalmente adequada do nosso resíduo. Nós precisamos
nos responsabilizar de que estamos conduzindo ele para a destinação correta. Então, desde o processo de produção, o início da fabricação desse produto, da obtenção dessa matéria-prima, até o transporte, aquilo que chega na nossa mesa, chega nas nossas casas, ou aí no shopping onde você consome, e aí depois no consumidor final, esse produto, em todas essas cadeias, todos vão ter responsabilidade quanto à geração dos resíduos durante esse ciclo. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai dizer que a gestão de resíduos sólidos, ela envolve todos os processos envolvendo coleta, transporte, transbordo e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Resíduos sólidos é tudo aquilo que a atividade humana gera, independente do estado físico, não necessariamente sólido. Tudo aquilo que a atividade humana produz e que necessita de um tratamento. Não é possível que você lance isso diretamente no solo ou nos corpos hídricos, porque vai causar algum tipo de dano ambiental. Então, esse é um resíduo sólido. E para os resíduos sólidos, existem destinações finais que são ambientalmente adequadas. Primeiramente, a reutilização, o reuso desse produto, a reciclagem, que é onde então você vai produzir novas matérias-primas a partir do produto, ou produzir novos produtos, a compostagem, um exemplo, o aproveitamento energético, nós vamos discutir aqui com mais detalhes, e a disposição final ambientalmente adequada, que é para os rejeitos. O que é rejeito? Rejeito é aquilo que não há mais condição alguma de que você trate, de que não existe mais nenhuma tecnologia de reutilização, de reciclagem, de aproveitamento energético. O rejeito é aquilo que realmente vai ser descartado, e para o rejeito existem os aterros sanitários com uma disposição final ambientalmente adequada. Mas a gente vê uma realidade um pouco diferente, né? Porque nós temos padrões de consumo cada vez mais complexos, os bens de consumo são cada vez menos duráveis, a indústria gera uma imensa variedade de produtos e esses produtos eles estão sendo cada vez mais descartados com uma vida útil mais curta e as pessoas erroneamente pensam que estão jogando fora. Só que não existe esse conceito de jogar fora. O resíduo, o seu lixo, ele não some, ele vai para algum lugar. Então, existe uma complexidade, pode passar, Pam, enorme de produtos. Sejam resíduos industriais, seja da construção civil, seja de radioativos, resíduos de saúde, resíduos derivados da mineração, atividade de agricultura e os resíduos sólidos urbanos, que são aqueles domésticos, de varrições, resíduos de limpeza urbana. Próximo. Os resíduos industriais, eles possuem uma fiscalização efetiva. Eles possuem um monitoramento, porque as empresas elas precisam de uma licença ambiental para funcionar. Mas essa realidade nós não vemos com relação aos resíduos sólidos urbanos, aqueles que são gerados nas nossas residências, aqueles que são gerados nos pequenos comércios. Infelizmente, a realidade é que esses resíduos, eles invariavelmente são destinados para lixões. A maioria dos municípios brasileiros ainda possuem lixões a céu aberto. Então, esses produtos são queimados ou ficam ali dispostos diretamente no solo, contaminando o lençol freático, contaminando o ar, expondo os trabalhadores que dependem desse lixo a condições insalubres de trabalho. E nós percebemos e verificamos também que nas cidades onde possuem os aterros sanitários, como tem aqui na imagem, os resíduos que poderiam ser reinseridos na cadeia produtiva, eles são destinados para os aterros. Isso sobrecarrega os aterros, gera poluição também, né? Porque o aterro ele é projetado, ele deveria ser projetado para receber rejeitos e não resíduo. Resíduo é aquilo que nós podemos obter inúmeras possibilidades a partir dele. Ele não é um lixo. Próximo. Então, a gente precisa de discutir esse conceito
sempre desmistificar isso. Aquilo que você gera na sua casa, o produto que você gerou no seu consumo, seja aí no shopping onde você está agora, isso não é um lixo. Você precisa de tratar isso como fonte de possibilidades de renda, de emprego, de geração de energia, como uma possibilidade que está ao alcance das suas mãos de melhorar a qualidade do meio ambiente, da sua comunidade, de poder fazer algo. Então, a startup Meu Lixo Cuido Eu, ela quer justamente, o propósito é informar, trazer o conhecimento às pessoas de como destinar de forma ambientalmente adequada o seu resíduo. Mudar a concepção daquilo que nós geramos a partir do nosso consumo. Isso está ao alcance das suas mãos, é uma possibilidade de você fazer algo. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele fala de algo a ser feito para gerações futuras, né? Que nós venhamos a garantir um desenvolvimento econômico sem comprometer as gerações futuras. Mas nós acreditamos que a nossa geração é a geração que está sofrendo a falta de atitude, a falta de ações das gerações anteriores. E nós precisamos fazer algo agora, já. E isso está ao alcance das nossas mãos. Então, vou trazer alguns dados, algumas informações aqui, que foram publicados no Panorama de Resíduos Sólidos, referente ao ano de 2020. Cada brasileiro gera, em média, 1 quilo de resíduos sólidos ao dia. Isso vai corresponder, próximo, a 379,2 quilos, cada habitante produzindo isso por ano. Pode passar, Fran. Pode passar de novo. Isso vai, então, corresponder a cerca de 79 mil toneladas. De tudo isso, não é só ao aumento da geração desses resíduos, que os dados comprovam que houve um crescimento, né, de 19% na geração desses resíduos. O pior são as destinações. Para onde está indo esse resíduo? O que está acontecendo com ele? Próximo. Esse panorama, ele vai trazer apenas as disposições finais. Aqui não é especificado os processos de destinação ambientalmente adequada, reciclagem, reaproveitamento energético. Então, cerca de 60% desses resíduos são destinados para aterro sanitário e os outros 40% aqui, aterros controlados e lixões no ano de 2019. Então, infelizmente, nós vivemos essa realidade. Muito foi já avançado depois da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ainda muito precisa ser feito. E isso vai envolver ações não só do poder público. Nós, claro, precisamos cobrar os nossos governantes, mas essas atitudes precisam de começar em nós. A partir do momento que nós nos informarmos, nós vamos saber como cobrar, porque essas atitudes precisam ser em conjunto, poder público, iniciativa privada e sociedade. Próximo. Então, esse mesmo estudo vai trazer alguns apontamentos quanto iniciativas de coleta seletiva. Isso aqui não significa que de fato a reciclagem aconteceu. Para a reciclagem acontecer, a coleta seletiva precisa de fato acontecer de forma correta. O resíduo precisa ser separado de forma correta, precisa ser preparado, limpo para isso, porque senão vai gerar contaminação e ele não vai ser possível de ser reciclado. Passa, por favor. Então, esses dados mostram que os municípios, eles avançaram de 56% de iniciativas de reciclagem para 73%. Mas, infelizmente, os dados pode passar o próximo, os dados nos mostram que os dados de reciclagem não são inferiores a 4% na nossa média nacional. Esse resíduo esse resíduo que é coletado, a coleta seletiva, passa nas residências fazendo a coleta, cerca de 4% dele apenas é reciclado. Por quê? Porque isso precisa de ter um engajamento nos geradores, na separação correta desse resíduo, no tipo de coleta, até que ele possa, então, ser reciclado.
A hierarquia da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela, na tentativa de melhorar a gestão, ela parte do princípio da não geração, da diminuição da geração de resíduos. Isso realmente é o que deve acontecer, mas infelizmente nós falamos da grande massa da população. Se nós formos propor isso para as pessoas, mudar drasticamente seus padrões de consumo, toda a comodidade que os bens de consumo nos trazem, nós não vamos alcançar a população. Então, a Meu Lixo Cuido Eu, ela quer discutir e trazer a temática da destinação adequada, para que a gente, aos poucos, possa alcançar as pessoas em camadas. O próximo. Então, por que a gente não discute uma destinação? Então, o nosso lema, que por vezes foi até bem polêmico, gerou muita polêmica, mas é isso mesmo, a gente quer gerar reflexão. A gente quer que as pessoas passem a refletir a partir disso. Você não tem que mudar o consumo, mas a destinação. Isso soa assim, nossa, mas está indo de encontro com a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Não, isso é uma estratégia para que a gente possa alcançar as pessoas, sensibilizar. Quando as pessoas passarem a ser informadas, nós já fizemos essa pesquisa, as pessoas têm interesse em dar a destinação ambientalmente adequada dos seus resíduos, as pessoas querem fazer isso. Só que elas não têm informação de como fazer. Muitas acreditam que, de toda forma, o lixo vai ser misturado, não vai chegar para reciclagem. O que nós queremos fazer é informar a população de como, pode passar, Fran, de como é possível preparar o seu resíduo para ser destinado de forma adequada. O próximo. Preparar, informar a população sobre isso e gerar uma atitude. Uma atitude que aparentemente pode ser pequena. Quem sou eu no meio de uma multidão como essa? Mas pequenas atitudes de cada um vão gerar grandes resultados. E a partir daí, a partir do momento que a pessoa passa a ter o conhecimento de para onde o resíduo dela está indo, qual a maneira correta de preparar e de separar o seu resíduo, que a gente consiga então ligar a população, o cidadão comum que quer destinar com aquele reciclador que valoriza esse resíduo, que precisa desse resíduo, porque isso é dinheiro para ele, isso é fonte de renda. Quando a gente une as duas coisas e informa a população, a gente torna as pessoas mais conscientes, mais sensibilizadas, e aí, consequentemente, as pessoas vão repensar o consumo. Por que eu vou consumir um produto que eu sei que não vai ser possível de ser reciclável? Esse produto ele é um custo altíssimo para ele chegar até a reciclagem. Você passa a repensar, eu posso substituir por outros. Você automaticamente, a população gera uma pressão econômica para que esse produto, então, diminua a sua produção. Então, vejam só como que essa reação ela é em cadeia e precisa que a população esteja munida dessas informações. Próximo, por favor. Então, a partir do momento que nós nos informamos, infelizmente, os catadores ainda têm um estereótipo, né? São vistos como um estereótipo ruim, de pessoas, às vezes, marginalizadas, que geram medo nas pessoas, mas saibam que os catadores são responsáveis por quase 90% do lixo reciclável no Brasil. Eles que promovem a reciclagem no Brasil. Eles que vão lá, separam esse material e levam para que a reciclagem aconteça. Então, o que nós precisamos fazer? Permitir que essas pessoas trabalhem de forma digna. Capacite-as, informe-as também, para que elas possam, de fato, promover a reciclagem de uma maneira formal, reconhecidos, que eles passem a ser vistos pela população. Nosso objetivo é envolver também esses catadores nesse processo. Então, se você passar a observar aí o material, o lixo que você produz na sua casa, que a partir de hoje você não vai olhar mais para ele como um lixo, mas como uma fonte de possibilidades, você vai ver que você tem uma variedade de resíduos. Restos de comida. Os restos de comida podem ser destinados para compostagem, pode gerar adubo, e você, então, utilizá-los para uma hortinha na sua residência, diminuindo, então, a sobrecarga nos aterros.
plásticos. O plástico é tido como um vilão. O plástico, mais de 90% do plástico, ele é reciclável. Por que ele é um vilão se ele pode ser renovado, reciclado, reinserido, então, na cadeia produtiva? Nós precisamos, então, trabalhar no processo de destinação. Metais, papel, embalagens, o óleo usado, as pilhas e lâmpadas, que às vezes você não sabe como fazer, medicamentos, tudo isso existe destinação ambientalmente adequada. E a Meu Lixo Cuido Eu, ela tem esse propósito de informar as pessoas e de ligar, de permitir que o reciclador encontre essas pessoas e que essas pessoas encontrem um reciclador. Para que eu saiba para onde está indo todo o resíduo que eu gero na minha residência. E eu possa forçar, então, o poder público a incentivar, a promover a reciclagem. Então, o que a gente quer promover é a ideia de que a menor ação é melhor que a maior intenção. Então, são ações pequenas, trabalho de formiguinha, mas que tem um efeito enorme. E eu passo agora a bola para a minha colega Elisângela, que vai dar continuidade a essa discussão. Apresentação. A Késia bem falou sobre essa fonte de possibilidades do lixo ou do resíduo, né, gerado, por nós gerados. E aqui eu trago essa foto impactante sobre a destinação inadequada dos resíduos sólidos ou do lixo. Mas isso tudo depende da nossa forma de olhar para esses resíduos. Esses resíduos, eles possuem características finitas de uso, seja como potencialidades econômicas, potencialidades energéticas e a minimização dos impactos ambientais quando bem tratados. Próximo. Por que temos tantas preocupações quanto ao descarte dos resíduos sólidos ou do lixo? Porque esses resíduos, eles têm uma permanência no ambiente muito prolongada. Então, temos aqui resíduos ou lixos que têm a degradação ambiental em menos de um ano. Essa degradação ela pode ser pelas bactérias ou pelos micro-organismos que se encontram no ambiente. Mas também essa degradação ela pode ocorrer por ação da radiação ultravioleta proveniente do sol, ou então por mudanças na pressão em que eles se encontram. Bem, esses resíduos, eles se encontram em grande quantidade no nosso ambiente, devido às nossas práticas de consumo. E por isso, grandes áreas de descarte desses resíduos, elas são necessárias para que elas não tragam doenças para as nossas residências, por exemplo. Próximo. Então, como tratar esses resíduos? Existem algumas formas básicas de tratamento de resíduos, que envolvem desde a triagem, ao tratamento biológico, aos incineradores e aos combustíveis derivados de resíduos. A partir desses tratamentos, nós podemos encontrar produtos que são a destinação final. Então, produtos como para a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético. Esses produtos, eles são provenientes destes tratamentos adequados dos resíduos sólidos. Quando esse tratamento não é mais possível nesses produtos ou nos resíduos, aí então tem-se os rejeitos que são alocados em aterros sanitários. Esses rejeitos, então, eles são conceituados como a disposição final. Porém, também esses rejeitos, eles podem
possibilidade, podem ser uma fonte de possibilidade energética. E aí a gente tem um aproveitamento integral. E aí a gente tem essa relação do berço ao berço. Todo o aproveitamento dos resíduos, todo o aproveitamento de um produto, desde a sua origem até a sua disposição final. Pode passar. Aqui eu apresento um primeiro caso de tratamento de resíduo. Essa aqui é uma máquina francesa da marca Palenque. Nessa máquina, ela faz a triagem de resíduos. E essa triagem, ela ocorre através de sensores ópticos, sensores também de infravermelho. Nesse caso dessa máquina aqui, nós temos a separação de PET, que é um tipo de plástico. O PET, ele tem uma duração no ambiente de cerca de 200 anos ou mais para sua degradação. Então, o seu reaproveitamento pode gerar energia e o seu reaproveitamento também pode ser usado para reciclagem. Pode permanecer aqui, Fran. Nesse tipo de máquina, nós temos, então, o uso de uma aspersão de gás, uma pressão de ar para que ela faça essa separação desse tipo de plástico, no caso do PET. Então, o monitoramento e a configuração do equipamento para que ele faça essa separação de PET incolor, PET colorido e de outros resíduos ou outros contaminantes, como aqui se denomina. Pode passar. Aqui nós temos a reciclagem desses produtos, do produto PET. Então, foram transformados em cerdas de vassouras, garrafas de detergente, bandejas para frutas. Ele também pode ser inserido na porcentagem de produção de concretos e também na despolimerização do PET para a produção de resinas alquíticas para a produção de tintas. Então, a gente pode ver aqui que a partir desse reaproveitamento tem-se a geração de um novo produto com uma nova economia. O segundo caso é também da mesma máquina francesa, é da Palenque. Nessa máquina tem-se a separação de plásticos e de outros resíduos, no caso, separação do polietileno, do polipropileno e do PET. E aqui eu dou uma função, através dessa separação, para também a reciclagem e também para o aproveitamento energético, através de um outro tratamento, de uma outra tecnologia. Pode passar. Essa tecnologia de tratamento de resíduos sólidos consiste de combustível derivado de resíduos. Essa aqui é uma tecnologia, uma tecnologia que consiste num processo físico que vai desde a trituração até a secagem, refino e a peletização. Essa peletização é a formação desses resíduos em blocos para que ele tenha uma ocupação de menores áreas e também um fácil transporte e uma maior como uma maior fonte de energia. Bem, esse tipo de produto gerado a partir do resíduo, ele é muito consumido na Europa. Tanto é que a Europa, ela tem uma série de regulamentações a respeito do uso e das aplicações desse tipo de produto proveniente do combustível, dessa tecnologia de combustível derivado de resíduos. Pode passar. O terceiro caso, ele envolve uma fábrica de reciclagem, de reaproveitamento do resíduo sólido urbano. É um consórcio em cooperação com a prefeitura de Unai. Pode passar.
Aqui nós temos uma foto do coletor, que é o próprio que é um funcionário da prefeitura. Então, não existe uma segregação residencial ou uma segregação em restaurantes do resíduo. Então, por isso que é denominada de coleta indiferenciada. E pode passar. Em seguida, esse resíduo, então, que não tem nenhuma segregação, ele é transportado até a fábrica e quem construiu essa fábrica foi um engenheiro mecânico, Railton Lima. Na fábrica não há nenhuma triagem também, não há trituração, é somente despejada num silo e ela é colocada numa moenga para ser levada por uma esteira até um incinerador. Pode passar. Durante o movimento desse resíduo pela esteira, então pode ter a geração de um lixiviado, que a gente chama de chorume. Esse lixiviado, ele também pode ser reaproveitado para a umidificação dos resíduos que estão passando pela esteira. Em seguida, volte, por favor. Em seguida, esse resíduo, ele é levado até o incinerador, como vocês podem ver na imagem ao lado. E lá no incinerador, ele é queimado com a adição de carvão vegetal. Cerca de 10% de carvão vegetal é adicionado para que se promova o início da queima. Bem, lá no incinerador também é gerado vapor, e esse vapor também ele é aproveitado, mas como ele é extremamente tóxico, então ele passa por um processo de condensação. Então, através desse processo de reciclagem, você obtém a mistura líquida, que vocês estão vendo aí na foto abaixo, e essa mistura líquida, ela pode ser usada principalmente pela indústria química, porque é uma mistura muito ácida e que contém alguns compostos orgânicos também de maior toxicidade. Pode passar. Também, vejam que esse engenheiro, ele montou um projeto na qual ele aproveita 100% de todos os produtos oriundos da transformação desses resíduos. Então, aqui nós temos, após a queima, os resíduos inorgânicos, como os metais, os vidros, eles não são fundidos, eles não são degradados, decompostos. Então, eles são levados até um processo de triagem, na qual esses metais e esses vidros podem ser encaminhados para indústrias de reciclagem e assim terá o seu reaproveitamento. Então, a própria indústria ela também ganha em cima da venda dos produtos gerados a partir da transformação do resíduo. Pode passar. Aqui nós temos também ainda no incinerador o reaproveitamento dos resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos, eles geram um carvão, e esse carvão, ele é acondicionado para uma forma de pellets. E através desses pellets, você tem o aproveitamento energético. No momento, esses pellets, eles estão sendo vendidos para siderúrgicas, mas a intenção desse engenheiro é que esses pellets, eles alimentem esse forno que vocês estão vendo na figura abaixo, para que gere a energia térmica, para que gere a energia elétrica, e assim ele poder alimentar cerca de até 100 mil famílias na cidade de Unai. Então, aqui você tem uma relação entre o preço dessa energia, utilizando estes resíduos provenientes do nosso lixo. Então, utilizando esse pellet, que foi uma transformação do nosso lixo. Então, custa uma energia, uma termoelétrica, com o uso desses pellets,
a energia vai sair em torno de R$ 130 o megawatt, em comparação e muito menor do que de uma termoelétrica tradicional, que vai custar R$ 1.600 o megawatt gerado. Pode passar. O quarto caso, ele é de um biodigestor aeróbio. Então, aqui nós vamos fazer um tratamento tecnológico, um tratamento biológico, para que se obtenha um biocomposto. Pode passar. Aqui também é uma outra máquina, é um biodigestor aeróbio. Essa máquina, ela é vendida pela Ecocircuito, que é uma empresa nacional, e também com tecnologia da PowerNot. Nós temos aqui um biodigestor para a conversão do resíduo de alimentos. Então, vocês podem ver que tem diferentes capacidades, biodigestores aeróbios pequenos até maiores, porém, eles são biodigestores que cabem em vários tamanhos de empresas e até de residências, podendo ser usados por nós, consumidores ou geradores, né, residenciais. Bem, nesse tipo de biodigestor, ele, então, ocupa como mínimo espaço, isso são características oferecidas pela empresa. Então, mínimo espaço, é um modelo circular, porque ele faz o retorno do resíduo, do lixo, ao ambiente de uma forma adequada. A automação, você tem aqui a configuração, toda uma configuração automatizada desse equipamento e também um monitoramento online, um monitoramento com um software em seu celular. E a viabilidade financeira, e aí fica por conta de cada um. Bem, o uso desse equipamento, segundo a empresa, ele é bem fácil, basta que cada gerador, que somos nós somos os geradores de resíduos. Então, cada um pode operar esse equipamento colocando o resíduo dentro dele e, assim, fazendo o ajuste com um jato de água, e você depois pode monitorar a temperatura, a quantidade de água e o tempo em que esse composto é transformado até gerar um biocomposto. Pode passar? Então, são utilizados diferentes tipos de alimentos. Veja, então, que todos os resíduos de cozinha, todos eles podem ser reaproveitados. O gasto energético para o funcionamento desse equipamento, segundo a propaganda da empresa, é um gasto energético baixo. Ele tem que consumir água para que tenha condições ótimas para a decomposição aeróbica e também para o crescimento das bactérias aeróbicas. É um sistema automatizado, então tem a conexão à internet. O sistema de drenagem, então, pode ser que gere um chorume, e aí tem o sistema de drenagem da coleta desse chorume, e também a necessidade de fluxo de ar. Pode passar. O quinto caso, não poderia deixar de falar, é um tipo de tecnologia também de tratamento, só que agora é uma tecnologia para disposição final. Então, quando o resíduo não tem mais, todo o resíduo, ele foi aproveitado, ele foi transformado, e não tem mais nenhuma solução tecnológica atualmente para outras transformações, aí você tem a disposição final em aterro sanitário. Bem, porém, vejam que agora, com todos esses tratamentos, a quantidade de resíduos que vai para um aterro sanitário, ela é muito menor. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil, em 2018, foram gerados cerca de 73 milhões de toneladas de resíduos. E desses, 41% tiveram destinação ou inadequada e o restante para aterros sanitários, que são os aterros
que é uma disposição adequada para os rejeitos. Bem, a gente pode minimizar isso, né? Então, a cidade de Guatapará, ela traz uma alternativa de aproveitamento, de recuperação do próprio aterro. Então, aqui você tem uma imagem desse aterro sanitário de Guatapará. Esse aterro, ele recebe cerca de 1.700 toneladas de resíduos e de cerca de 23 municípios da cidade de São Paulo, próximos a Guatapará. Pode passar? O aproveitamento desse rejeito, que agora, pelo fato de estar em aterro, né? Então, o aproveitamento desses rejeitos se dá através do gás gerado da decomposição dos rejeitos, né? Desses resíduos desses rejeitos, dessa matéria que se encontra lá no aterro. Durante a decomposição de um resíduo em aterro, é gerado o gás metano. Aqui você tem a purificação do gás metano. Pode passar? E aí toda a planta desse processo de transformação e de aproveitamento do gás metano gerado na decomposição dos resíduos ou dos rejeitos que se encontram lá no aterro. Aí ele faz a secagem desse gás e depois a conversão em energia elétrica para distribuição na cidade mesmo, em cerca de 70 mil habitantes, famílias. Bem, eu agradeço aqui a oportunidade e espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade das novas tecnologias básicas para o tratamento de resíduos. Olá, boa noite a todos. Tá saindo o áudio direitinho aí? Então, conforme nossas colegas já abordaram, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aí com vocês sobre algumas possibilidades, né? Como é que a gente pode, então, retirar desses resíduos sólidos, né, o poder energético deles. E aí, Franciele, se você puder passar, por favor. Bom, eu começo com uma pergunta para todos, né? Vocês, né, ou você sabia que os resíduos urbanos podem ser uma fonte de energia? Bom, nossas colegas já falaram um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente enfatizar e até algum tempo, talvez as pessoas não imaginavam que a gente pudesse retirar a energia dos resíduos sólidos, né? Que muito bem foi colocado aí com as nossas colegas. E aí é interessante que, além de tirar a energia dos resíduos sólidos, porque isso é um fato hoje, né? Nós podemos fazer com que essa máquina econômica gire, né? Por quê? Se a gente parar para pensar, e aí é interessante essa imagem que eu trouxe aqui, eu acho interessante, essa imagem é do filme Trash, né? A Esperança Vem do Lixo, onde realmente, né, dessa questão aí do lixo, entre aspas, nós podemos tirar um retorno financeiro, né? E aí, às vezes, poucas pessoas têm esse conhecimento, né? Então, é interessante que a energia, né, que pode ser gerada aí do lixo, poderia movimentar aí em torno, né, de 145 bilhões em investimentos no Brasil, né? Fonte da Abrem, em 2019. Claro que de lá para cá isso pode até ter mudado um pouquinho, né? Então, o que a gente às vezes descarta, né? E por isso aquela foto anterior, né? Achei interessante o autor da foto, que ele coloca como se fossem os resíduos sólidos um presente. E na verdade o que a gente às vezes aborda como algo problemático, pode ser um presente se bem utilizado. Franciele, por favor.
Por falar em investimento, então, né, isso é bem recente agora, né, em 2021, o Ministério de Minas e Energia anunciou, né, o primeiro leilão de recuperação energética no Brasil, recuperação energética de resíduo sólido urbano. E aí, por favor, Franciele, se considerarmos então, né, que cada uma das 28 regiões, né, metropolitanas, né, com mais de 1 milhão de habitantes e 35 municípios de 600 ou mais, né, 600 mil ou mais habitantes, né, por favor, nós vamos ter aí um potencial de implantação de até 250 plantas, né, atendendo aí em torno de 8% da demanda nacional de energia elétrica. Então, o que muito se fala, né, da escassez de energia elétrica, talvez, se a gente olhar para algo que está sendo descartado, a gente possa ter um pouquinho dessa solução, pelo menos uma possibilidade dessa solução, que pode gerar aí em torno até de 200 bilhões em investimento, né, nessa questão da implantação, então, dessas plantas de recuperação energética de resíduos sólidos. Bom, mas o que seria essa recuperação energética de resíduos sólidos, né? Esse esboço, essa imagenzinha, traz para a gente aí um pouquinho disso, né, da explicação. Então, é mais ou menos isso, uma imagem bem simples, mas que dá para a gente ter uma ideia de como seria, né? A gente tem aí um cesto de lixo, né, ou de resíduo, né? E aí mostra para a gente aí uma tubulação, como se fosse uma tubulação levando esse resíduo, né, até uma indústria, né? Essa indústria é onde vai transformar então essa matéria em energia. Já dizia a famosa equação de Einstein que energia é igual a mc ao quadrado. Então, energia transforma em matéria, mas matéria também transforma em energia. Então, o que a gente tem que parar para pensar é que nesse nosso universo, praticamente tudo é matéria e energia. Então, essa conversão de matéria dos resíduos sólidos, né, em energia, é algo que é porque a gente às vezes não para pensar, mas é algo palpável, é algo que realmente é possível e agora está acontecendo efetivamente, né? Por favor, Franciele. Então, essa transformação do resíduo sólido em energia térmica ou elétrica é o que a gente chama de recuperação energética de resíduo sólido, né? Nessa imagem, a gente mostra um pouquinho antes, a gente mostra aí uma possibilidade, né? Seria essa aí uma planta real de um sistema de secador e tratamento de resíduos, né? No Vale do Itajaí, Santa Catarina. E aí eu começo essa parte da apresentação, né, com uma outra pergunta, né? Como é que a gente faz essa recuperação energética dos resíduos sólidos? O que temos hoje em dia de tecnologia, né? Então, para fazer isso, nós precisamos tirar um pouquinho do foco dos aterros sanitários, né? E aí nós temos algumas tecnologias já desenvolvidas e com melhoramento a cada dia, né? Entre elas nós temos a incineração, a pirólise e a gaseificação, o coprocessamento e a biodigestão, tá? Inclusive a biodigestão foi um pouco falada pela professora Elisângela, né? A incineração, como já está nessa imagem, e aí eu trouxe um esboço só para a gente ter uma ideia, né? Esse momento não dá para a gente aperfeiçoar nas técnicas ou nas tecnologias, mas é para a gente ter uma ideia, né, e mostrar para o público, né, que é possível sim recuperar de forma energética, né, os resíduos sólidos, tá? Então, a incineração, de forma simples, pode ser compreendida como um processo de combustão, né, do resíduo que Essa palavra incineração é muito comum para nós, né? A gente vê muito aí, né, em alguns momentos, dizerem, né, o resíduo sólido hospitalar foi incinerado. E é mais ou menos isso mesmo, né? Então, tem uma combustão a 850 graus Celsius e ela pode produzir, então, energia térmica, que sempre é precursora aí da energia elétrica, nesse momento aí,
quando a gente está dizendo com a questão dos resíduos sólidos. A gente precisa primeiro da energia térmica e depois um passo para a energia elétrica, tá? Pode passar, por favor. Outra possibilidade seria a pirólise, né? E a pirólise muitas vezes é encarada junto com a gaseificação, né? Mas se a gente for pensar, a diferença aí é que o resíduo sólido não vai sofrer uma combustão, propriamente dita, completa, porque a gente tem ausência de oxigênio, tá? Então, o que a gente vai conseguir fazer aí, né, e isso é importante, está sendo muito utilizada a pirólise também, é a produção de um gás de síntese. E esse gás, ele tem um poder calorífico muito bom, né? Então, a pirólise e a gaseificação vem trazer isso para a gente, diferentemente da incineração, né? As aplicações aí na geração de energia ou com matéria-prima para a produção de metano, outros químicos, né? Biocombustíveis ou hidrogênio. Pode passar, por favor? Bom, no caso da gaseificação, é parecida também, não tem a combustão, né? Mas aí a gente pode utilizar, por exemplo, a matéria orgânica, carvão, resíduos ou biomassa, né? E é transformada em gases combustíveis, né? Entre alguns deles aí, né? O monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio, o metano, o nitrogênio e também alguns, né, hidrocarbonetos leves e vapor d'água, né? Em diferentes proporções. Depois aí, então, a gente tem o coprocessamento, tá? Que também está sendo muito difundido e é muito interessante, porque não descarta nada, tá? Bom, aí nesse caso é uma combustão, mas realizada com temperatura maior do que a incineração, aproximadamente 1450 graus Celsius, né? E aí produz, né, uma energia térmica que pode ser responsável depois, né, um passo para a energia elétrica, tá? Eu falo um passo porque através da energia térmica pode-se gerar vapor, o vapor pode movimentar turbinas, então essa energia cinética você pode acoplar um gerador, né? E aí o efeito Faraday, né? O gerador que vai transformar aí a energia cinética em energia elétrica. Isso é comum nas termoelétricas, isso é usado na hidrelétrica. O passo é apenas que no caso das termoelétricas ou do coprocessamento, da incineração, você produz energia térmica primeiro. No caso da hidrelétrica, você já tem a energia de movimento, a cinética, tá? Bom, o interessante do coprocessamento, como eu estou dizendo, é que ele é muito utilizado aí em fornos de clinker, né? Que é o principal componente do cimento Portland, o cimento que é utilizado na construção civil, né? Por todo mundo. E o legal é que o processo não gera novos resíduos. Tudo que é utilizado ali, pneus, entre outros resíduos, no final, o que restou ainda é utilizado como matéria-prima para a produção de cimento, tá? Pode passar, por favor. Bom, e aí, por último e não menos importante, vem o reaproveitamento energético através de biodigestores, biodigestão, né? Que às vezes a gente vê muito por aí, né? E aí, nesse caso, são utilizados micro-organismos, né? Eles que fazem a decomposição dos resíduos, principalmente os resíduos orgânicos, né? Na verdade, são os resíduos orgânicos nesse caso, né? Não é possível ainda utilizar outros tipos de resíduo. Mas se a gente pensar que os resíduos orgânicos é a maior parte dos resíduos, então é uma grande colaboração, né, o processo de biodigestão. E essa tecnologia ela é muito adequada para a fração molhada, né, molhada dos resíduos de alimentos. E é claro, não precisa só ser os resíduos de alimentos, né? E aí a gente pega aí, por exemplo, né, nessa outra imagem aí da biodigestão e aplicações, a gente vê aí um conjunto de animais aí, né? Pode ser na agropecuária, e aí os estrumes desses animais são também utilizados no processo de biodigestão anaeróbica, né? Então, com isso, dá para se produzir o gás metano,
E o gás metano, ele tem várias aplicações. Pode ser utilizado para gerar energia elétrica, né, através da sua queima, combustão, né, enfim, que vai movimentar também, aí é o mesmo